Eu acho que o Franz Kafka, ele tinha como inimigo o homem. A própria figura do homem era um inimigo para ele. Então, a literatura dele era um pesadelo. Era a figura do homem, que era representada pelo pai dele, né? Na Cartas ao Pai, tem bem claro, ele não mandou para o pai, ele escreveu uma infinidade de cartas e ele não enviou para o pai. E onde ele fala nitidamente que o pai dele era forte, era muitas coisas, né? A figura. E ele era magrelo, ele era frágil, né? Então, o Kafka, ele tinha um amigo dele. Tudo que ele escreveu de literatura não era uma coisa para publicar nem nada, era uma coisa, um amor que ele tinha muito grande, uma necessidade de escrever aquilo lá. Então ele nem via como literatura nem nada. Contanto que eu acho que ele morreu de tuberculose. Contanto, ele falou para esse melhor amigo que leu o trabalho dele, conhecia o trabalho dele, queria publicar o trabalho dele. Então, primeiro, ele era reconhecido sim pelos pares dele, pela mulher, pela namorada. Ele não teve uma vida assim de autoestima, a opressão da figura do pai dele na vida dele era tão grande que a figura dele como homem, né, de casar, de ter filhos, de ter uma independência. Por mais que historicamente ele venceu isso, ele tinha o emprego dele, ele namorou mais de uma mulher. Mas quando ele morreu, se não me engano, de tuberculose, ele tinha falado para o amigo dele, falou, as coisas todas estão dentro dessa mala. Quando eu morrer, você taca fogo em tudo, não quero que fique nada. E o que o amigo dele fez? Publicou. Imagina, a humanidade ia perder o processo, metamorfose, qual que é aquela, esqueci o nome, o castelo, né? Mas tem uma lá que eu gosto muito, que é Colônia Penal. Colônia Penal é foda. Metamorfose, que ele escreveu tão rápido, né? Ele tinha tantas ideias na cabeça. Então, eu comentando agora que eu tenho o motor. O que é o motor? Um personagem tem que ter um motor. O motor, assim, eu fico tão indignado de ser toda vez contrariado, incompreendido. Fala, você não sabe se comunicar, você não fala nada. E eu faço um exercício da alma de tentar corresponder a essa opressão e sair dessa sentença. Olha, você é confuso, você fala um monte de coisa, não dá para entender nada que você fala. Esse é o motor. Tentar se fazer entender, tentar de uma maneira própria, autoral. Então todo personagem, toda história tem que ter um motor. Então esse personagem tem esse motor. E a outra história tem que ter um coração. O coração é ele saber que ele merece ser compreendido, que tem valor, que aquilo que ele ama demais. Esse é o coração da história. Então, o motor e o coração. Então, eu estou gravando um novo vídeo, por quê? Porque o motor está fazendo eu vir de novo para frente da câmera. E o coração é esse amor que eu tenho pelas histórias, Eu falei para esse amigo, a criatividade para mim ela é violenta. Então, às vezes, eu não consigo me fazer entender e ela vem de uma maneira violenta. Criar, ela desce de uma maneira violenta. Então, eu comentei com meu irmão agora, o Kafka tinha como inimigo o próprio homem. E ele escrevia pesadelos. E ele escrevia não como escritor, para alguém que gostava muito de escrever, precisava escrever, não conseguia evitar de escrever.
Contanto que no final ele queria que queimasse tudo. Era uma questão pessoal, íntima, não é uma literatura, não é uma comunicação. É uma coisa que ele está preso, é violento o negócio. É muito violento isso. Agora imagine o Van Gogh. O Van Gogh é a mesma coisa, não vendeu nem nada, foi acusado de um monte de coisa e ficou aí. Agora a pergunta, para encerrar o assunto, é como se fosse um roteiro. Se eu fosse escrever um roteiro assim, escolha, se nós tivéssemos que sumir da história um dos dois personagens, Van Gogh ou Picasso, quem você escolheria? Tivesse que tirar, tipo assim, na humanidade não ficasse. O Kafka, o amigo dele, publicou. Não obedeceu o Kafka, publicou. Digamos, se o Kafka fosse obedecido, ele não viraria uma cultura conhecida pela humanidade tão importante e significativa. Então, começaria o filme mostrando a mala do Kafka. E o material, o amigo do Kafka. Então, seria uma história meio de época. Então, eu iria mostrar trechos da história do Kafka e essa escrita dele e o fato da mala. Abre, não abre, leva, publicou o Kafka, isso. Aí a gente iria para a coisa do Van Gogh e colocaria essa premissa. Se você tivesse que escolher entre Picasso e Van Gogh, quem que você tiraria? Aí eu tiraria o Picasso, ficaria com o Van Gogh. Então eu pegaria o Van Gogh e colocaria o sucesso no Van Gogh. Ele não terminaria como ele terminou, né? Alegam um suicídio. E o Picasso seria o Van Gogh. Ele não ia conseguir nada. Como seria essa história paralela de um Van Gogh e de um Picasso? Inverter. Contaria a história do Picasso ao estilo do Van Gogh. Internação no manicômio. E o Van Gogh com sucesso, com outra relação. Isso a partir da mala do Kafka. De publicar o trabalho do Kafka ou não publicar, sumir com o Kafka. Talvez seria um roteiro escrito pelo Kafka. Um Kafka atemporal. Que pesadelo que a gente iria trazer kafkiano. Bom, esqueça disso. Se eu tivesse que escolher, substituir, tipo, a humanidade só tem um número cabalístico assim. Você tira um e coloca outro. Eu tiraria o Picasso, trocaria o Picasso pelo Van Gogh, daria ao Van Gogh o que o Picasso teve, publicaria o Kafka, e aí que tá. Eu não sei quem eu tiraria, e colocaria eu mesmo. O reconhecimento para a humanidade, a mim. A mim. Porque esse eu nunca vai atingir isso. Esse eu é um Kafka que manda queimar. Esse eu é o Van Gogh, que foi um maldito, um fudido durante a vida dele e não conseguiu nada e depois brilhou. Mas não teve benefício nenhum. Então a gente tem o motor da história e tem o coração da história. Pessoal, o autor se envolve com essa insatisfação. E é uma história extremamente confusa, muito confusa. E que o espectador, quando lê essa história ou assiste esse filme, se sente representado. Porque ele é um cara como Van Gogh, como Kafka, e não é um Picasso. E queria ser visto, ser amado. O coração da história, ele quer